Olá pessoas, aqui é o Bruno Rocha e eu estou perdido na minha linha temporal. Eita. Olá ouvintes do Pitomba, tudo bem com vocês? Eu sou Isadora Lima e estou no meu espaço de elaboração sobre autocuidado. Pois é, pessoas, estamos aqui hoje para falar sobre a série da Netflix que foi lançada esse ano, 2019, Boneca Russa. Para quem não viu, já fico alerta aqui de antemão de spoilers, então se você não viu, vai lá ver a série, assiste e depois volta aqui. E dialoga com a gente, né? Para ver a nossa reflexão sobre a série. Lógico, você é livre, você não é obrigado a ir lá ver a série, se você quiser é só continuar aqui, mas fico alerta que você está na zona de spoiler. Que vai gerar algum desconforto. E hoje a gente vai fazer, na realidade, um certo recorte sobre a série que passa por apresentar, acho que, dois tipos sociais, né? Essa questão dos aspectos das relações humanas, né? Das relações humanas e a mulher moderna, se é que assim podemos chamá-la, e a sua relação com a masculinidade. É um pouco do que a gente tá querendo discutir enquanto podcast também. Mas a série, acho que inclusive pegou a gente de cheio com essa ideia dessas duas grandes discussões, né? Principalmente da mulher moderna, porque ele tenta inclusive romper desde o início da série como é que tá configurada a nossa evolução da mulher, né? Enquanto ser nessa sociedade capitalista, enfim, como ela se conforma hoje. Ela já começa a história falando de uma mulher que é programadora de game, assim, então tem um aspecto de um espaço que a gente não ocupava antes e que a gente, né, demonstra o quanto a gente pode ocupar qualquer espaço na sociedade, inclusive como programadora de game, e descobrindo bugs que seus colegas de trabalho não conseguiram descobrir, assim. Então é um espaço que ela começa a mostrar essa mulher moderna que não tem filhos, né? Uma mulher que aos 36 anos de idade, passando um pouquinho do arco da maturidade dos nossos óvulos ali, com possibilidade de gestar ou de gestar com menos risco de malformações. Então assim, ela passa um pouco dessa faixa de idade, uma mulher de 36 anos que é programadora, que não tem filhos e que mantém uma relação inclusive com a própria família de um certo distanciamento, assim. Então me parece uma mulher um pouco sozinha também, mas que tá bem. Então acho que ela tenta desconstruir essa ideia, inclusive, dos próprios relacionamentos interpessoais de uma mulher que rompeu com alguns paradigmas. Eu acho que essa questão da emancipação feminina, né, ela é pelo menos uma pauta organizada desde inícios do século XX, historicamente falando, com as feministas europeias, russas, Sim. Alexandra Kollontai e tudo mais, então tem essa herança, Sim, dessa elaboração sobre a necessidade da independência feminina, e que ela é uma pauta que se constrói ao longo do século XX inteiro, e nessas 2 décadas do século XXI ela assume contornos mais delimitados, eu acho, em termos de questionamento de carreira, perspectiva de vida, enfim, de projeto de vida para uma mulher. Enfim, acho que é um tema minimamente consolidado. E eu acho que a série, nesse sentido, ela avança aprofunda algumas discussões em torno disso. Querendo ou não, esse modelo de sociedade anterior, ela tinha um projeto, então você sabia um meio, enfim, tá tudo minimamente amarrado. Sim. Quando a gente tenta desconstruir essas relações tradicionais, essa família, esse núcleo familiar tradicional, esse núcleo familiar homem, burguês, mulher, filhos, carreira, casa, que observa inclusive uma sequência, né? Porque aí se você foi filho de alguém, aí você vai ser pai de alguém e alguém vai ser seu filho, então tem um contínuo aí de gerações que se intercalam e que meio que uma sustenta a outra. Sim. Quando a gente chega como a gente tem hoje, uma questão da natalidade, principalmente, as pessoas optando e rompendo com essa lógica de tem que ter filho e tudo mais. Fazendo o mínimo de um planejamento. Mas ou planejando, inclusive, não ter, né? Não ter. Porque hoje a gente tem condições de planejar justamente como não ter. Mas por uma lógica de uma sociedade extremamente individualista, onde você só conta basicamente com o núcleo familiar, você não tem filho significa você se colocar em risco na sua terceira idade. Sim. Ou seja, a série ela aborda isso. Então, a questão das figuras com quem a personagem principal, a Nádia, se relacionam vai demonstrar um pouco isso. Ou seja, tem a relação com a mãe dela, que é uma relação já extremamente perturbada pelos transtornos que a mãe dela tem, mas também tem a relação com a mãe adotiva dela, que ao longo da série, o mote da série é ela, no aniversário dela dos 36 anos. Eu queria abrir o parênteses para os ouvintes, pra gente começar a discussão nesse contexto, isso. Ela acaba morrendo, né, no dia ela tá na festa do aniversário dos 36 anos dela, uma hora ela morre lá, e aí quando ela morre, ela volta pra a mesma noite do aniversário, em frente ao mesmo espelho, e a história vai se repetindo ciclicamente,
forte, até que ela começa a tentar interpretação, tentar entender o que tá acontecendo com ela. É uma pegada surrealista da série. De autorreflexão, auto-burning ali, né? De imersão em si mesmo, dentro de vários aspectos, né? Ela acaba, inclusive, ficando meio incompreendida e incompreendendo também aquele momento porque que aquilo tá se repetindo. Inicialmente ela acha que foi alguma droga que ela fumou. Que é só uma bad trip. Que é uma bad trip, porque ter alucinação visual não é normal. Tô fora do âmbito da normalidade. Então, ela acaba se questionando se ela tá realmente vendo o que ela tá vendo. Depois é que ela começa a entender como é que ela consegue alterar a via ao redor dela. Como é que ela começa a entender, na realidade, a partir de algumas atitudes que ela toma diferente, aquilo provoca uma reação em cadeia, né? Em outras pessoas. E na sua própria vida. Ou seja, ali tem uma coisa de um inception, de uma coisa que se repete. E numa alta relação, numa relação com o outro. Isso, e aí como a série quer demonstrar que a relação com os outros, ou como você se comporta com os outros... Isso interfere diretamente na sua vida. Isso é muito interessante, porque se for pegar, por exemplo, um personagem que não é principal, mas no caso da Lizzie, quando a amiga fala pra Nadia, tem um momento que a amiga fala que quer adotar 2 filhotes, e aí de novo a ideia de uma certa maternidade, uma maternidade que tem uma discussão hoje na sociedade se é uma maternidade, uma paternidade lidar com mãe de pet, pai de pet, e a Nadia meio que ignora isso e tipo, fala que não, que ela não teria... Enfim, uma versão... Responsabilidade. Isso. Pior que ela toca num lance assim, você não pode ser responsável por outra coisa que não seja você mesmo, né? Justamente. E a Lizzie introjeta isso na própria vida e aquilo traumatiza a Lizzie. Então, mas é isso, esses vínculos, essas relações no nosso entorno e como essas pessoas se comportam, elas nos ajudam a conformar quem a gente é. Então, a gente ter essa empatia, ter esse cuidado de o que você vai... Talvez isso não seja interessante pra você, mas você jogar isso pro outro, talvez não seja verdade pro outro. E às vezes da forma como você joga, isso afeta muito outra pessoa. E eu acho que essa questão dos filhotes... Sim. É tanto que depois essa coisa se resolve na série e ela muda de posição, mas foi um processo de construção da série sobre o entorno disso. É interessante ver como a série trata também essa revisitação a alguns medos e alguns traumas, né, que a gente pode ter durante a infância. A Nadia, ela estabelece uma relação com a enteada que depois, ao longo da série, vai apresentando alguns indícios, sinais de quais seriam os momentos mais traumáticos da vida dela que ela pode ter associado àquele novo momento, né? Primeiro porque a Nadia, ela aparentemente escolhe não ser mãe e estabelece uma relação... ela não queria reproduzir com a enteada a relação que ela tinha com a mãe dela. A relação de, inclusive, abandono. Ela não queria sentir a dor. E aí a gente consegue enxergar e consegue associar com o finalzinho da série, assim, quando a Nadia fala pra Ruth, pra psicoterapeuta, que acabou ajudando na criação dela por causa da... Enfim, não fica muito claro na série qual é a relação da Ruth com a mãe da Nadia. Então a gente não pode estabelecer se elas eram companheiras, se ela era uma terapeuta, enfim, e acabou trazendo pra dentro de casa essa questão, enfim, não fica muito claro. Mas o que fica bem claro no final é que a Nadia pede perdão, assim, continua sentindo a dor, né, do fato da mãe dela ter morrido um ano depois, dela ter saído de casa, ter escolhido não morar com a mãe, o quanto é que aquilo ainda machucava ela. E existe uma transição, né, da personagem depois desse fato. Que ela elabora um trauma de infância que, inclusive, marcou toda a vida dela, né? A trauma basilar ali. Aquele trauma dela se afastar da mãe e se culpabilizar pela morte da mãe, talvez justamente a ideia dela nem projetar ter filhos tenha a ver com isso. Ela não quer que uma outra pessoa passe por aquela situação caso ela venha a passar por uma cena repetida. Mas é interessante essa elaboração porque ela sofre isso quando ela se coloca no lugar da Ruth, ou seja, que era a mãe adotiva dela, quando ela fala, poxa, eu já morri 15 vezes. E a Ruth nessas 15 vezes... E a Ruth sofreu esse luto, mas sofreu 15 vezes sozinha. Aí ela percebe, poxa, tipo, eu não posso, mas também tem um sofrimento do outro. Então, ela a partir desse jogo... Sim, ela consegue começar a elaborar e se colocar nos papéis, né, nos outros lugares e entender essa... E é interessante ver isso, mas assim, só avisando pros ouvintes, é uma comédia, parece drama, mas é uma comédia que faz você rir
nesses momentos, assim, nos momentos em que ele extrapola os limites da realidade. Mas o interessante é que essas pausas dramáticas da série são os momentos de elaboração, assim, que a gente vê que, nossa, precisou acontecer algo trágico, né? Parece que precisou acontecer algo trágico, com a própria morte da Ruth, com a própria morte. Ela começa a elaborar sobre as possibilidades, né? E aí ela começa a perceber que aquela pessoa a qual ela estava se relacionando ao lado, ela não conhece. Eu acho que tem um pouco daquela coisa que só quando a gente chega no momento da morte que a gente elabora o sentido da vida, sabe? Sim. E eu acho que a série brinca justamente com isso. Ou seja, a série, em nenhum momento, ela explica porque as pessoas morrem, porque as pessoas voltam. Simplesmente acontece. Ou seja... Isso não é o foco da série. Justamente. A morte e a vida. Se a gente pensar no sentido cosmológico da nossa existência na Terra, o nosso nascimento, a nossa morte também não tem sentido nenhum. A humanidade tenta dar sentido pra isso. E aí tem várias explicações. Pode ser a droga que você tá numa bad trip, comer algo aqui, eu tô voltando nesse ponto. Pode ser uma moral cristã, como depois outros personagens vão ter. E esse questionamento e passar por esses pontos, e ela vai negando todos eles, depois simplesmente ela para de questionar porque ela tá voltando. Ela começa a elaborar como é que ela sai daquilo. Exatamente. Ela quer uma saída. E aí ela começa a elaborar para essa... Não importa como ela vai... É exatamente isso. A série consegue dar a ideia da morte como algo natural, resolvido. E a única saída que a gente tem... Vai acontecer. Isso, a única certeza que ela tinha é que ela ia morrer. E que ela ia voltar para aquele ponto. Então a única certeza da vida é a morte. Mas o que você faz ao longo desse tempo? E aí que ela começa a perceber o quanto é importante ela... Quando ela perde absolutamente todos os amigos na festa, quanto é importante ela voltar a se preocupar também com o outro, porque aí entra o aspecto narcisista e egoísta ela começa a querer da Nádia. Levar as amigas junto com ela, porque ela não quer perder aquelas pessoas. Ela não quer perder aquelas pessoas. Ela tá ultra preocupada com a Ruth. Então ela percebe aquele jeito dela, que era um jeito egoísta, narcisista do início da série, que só pensa em si e não liga pro sentimento dos outros. Ele vai se rompendo e ela vai, a partir da repetição, ela começa a enxergar, poxa, não adianta eu tentar explicar aqui, mas eu tenho uma saída, e a saída, o final da série, eu acho que aponta pra isso. O único momento em que as coisas se integram, e não quer dizer que eles não vão morrer porque a noite não acabou, sim, e nem o dia seguinte, mas é justamente quando eles aceitam que tem que viver. Assim, tipo, não importa o que aconteça, o que importa é a trajetória da vida, e a trajetória da vida é a relação que você estabelece com os outros. E é isso que eu acho que a gente começa a pensar em como o Alan apareceu na série, assim, em que momento que ele apareceu. O que a gente percebe é que tem uma construção bem mais afinada do personagem da Nádia, porque a gente conhece, inclusive, traumas de infância, a infância dela volta durante a série, então a gente consegue pegar alguns traços da personalidade dela na vida adulta, porque a gente tem um recorte dela melhor realizado na série, porque esse era o objetivo, inicialmente. E eu acho que também tem uma coisa que o roteiro apresenta o mecanismo de funcionamento, né, desse retorno deles. Então, quando o Alan entra, ele já entra no meio da série, não me lembro agora se é o 3º ou 4º episódio, e ele já entra, na realidade, assim, quando a gente vai rever as cenas, a gente percebe que ele tava desde o começo da série. Exatamente. Só que ele tava com um personagem totalmente alheio. Totalmente deslocado. Totalmente away do foco da narrativa que tava sendo construída. O que é muito louco, porque, pensa bem, às vezes a gente se tromba com uma pessoa em vários momentos da vida, e a pessoa só vai ganhar sentido e relevância na sua ótica muitos anos depois. Que louco. E aí, mas o ponto que ela de fato presta atenção nele é quando ela tá dentro do elevador, na cena do elevador, que ela foi lá atrás no abrigo, né, atrás do mendigo horse lá, o cavalo, porque ele tinha pedido, ela queria ver quem roubou o calçado dele. Quem seria capaz de fazer isso? E a mãe do Alan... Quem seria capaz de roubar? Isso chama a atenção dela, né? Qual é o ser humano viu que consegue ser capaz de roubar os sapatos de um mendigo, né? E é interessante porque a relação dela que ela estabelece com o cavalo é muito nesse sentido, né? Ela foi com um ponto que largou tudo, tipo, nada faz sentido. Então, qual o lugar dessa pessoa que mais nada faz sentido? A pessoa que já é totalmente desprovida da noção de vida que a sociedade prega. E ela vai, esse contato com ele, e ela tenta ajudar ele. Ela fala, tipo, aí ela entra numa coisa
de romper mesmo com aquele visão mais de egoísmo, falar, pô, tem outras pessoas pra você se importar na vida. E esse pra mim é um dos momentos mais pesados da série, quando ela percebe que ela morre de frio no lugar. É um dos momentos mais críticos, assim, da série, que você, porra, chocante. É a desumanização completa. E o Alan entra justamente nesse ponto, né? Quando ela tá saindo lá do abrigo e aí o elevador dá um problema e eles vão cair pra morte. Os dois percebem que ambos... E aí ela fala, tipo, você tá tão tranquila, a gente vai morrer. Tipo, as pessoas não ficam tranquilas. Não, mas aí isso já não é a primeira vez que acontece comigo, ou seja, os dois já estavam acostumados. Passar por esse processo. É muito interessante como eles conseguem correlacionar essas duas histórias de vida. Não, porque... a construção da imagem e das filmagens ficaram muito legais, porque depois você vai ver a cena, de fato, os personagens já estavam inseridos na narrativa e tá bem montadinho. Agora, eu acho que o propósito fundamental, assim, do personagem do Alan na série é justamente discutir a questão da masculinidade hoje. Porque, que nem a gente tava falando anteriormente, o papel feminino na sociedade, ele vem sendo rediscutido há pelo menos um século de forma organizada, de forma... Enfim, a figura da Nádia, em partes, reflete essa discussão do que é ser mulher hoje em dia, né? Do avanço e tudo mais. Com suas contradições, com seus problemas, que nem a série mesmo coloca. A questão, enfim, do papel feminino e tudo mais. Mas pro homem, e no caso a figura do Alan, ele traz esse tipo, né? O tipo do caricatural, assim. Caricatural, mas de certa forma... Sim, a gente consegue pegar vários aspectos da personalidade dele e entender, e olhar pra pessoas ao seu redor e encaixá-las também. Mas eu acho que ali no início... Principalmente no início, porque depois a gente vai... O personagem vai sendo decalcado, vai sendo lapidado, mas ele ali bruto e pronto, achei ele bem caricatural. E tem uma intenção de ser caricatural. Sim, sim. É mostrar, de fato, o quão absurdo, né? Parece ser um ser com aquela culpa cristã, assim. Mas eu acho que é porque, como os homens na sociedade, eles ocupam um espaço de poder e já tem, digamos, um roteiro bem sucedido, estabelecido o que é ser um homem, a masculinidade... Mulher também. Não, pra mulher também, mas a mulher questionou seu papel ao longo do último século. Sim. Entendeu? E vai reelaborando, tem um confronto direto, daí toda a luta do feminismo. Agora, os homens não elaboraram em diálogo com o movimento feminista do que ser homem, entendeu? Uhum. Então a gente meio que vive hoje ainda sob padrões de comportamento, padrões de construção de identidade, a partir da qual, sei lá, 200, 300 anos, e a gente não tá elaborando de forma crítica isso. Começou um pouco com o movimento LGBT, inclusive. Mais porque recentemente. A saída mais recentemente, porque a saída do armário é uma ruptura com a masculinidade. Mas assim, por exemplo, o movimento feminista nesse sentido, ele é muito mais amplo do que o movimento LGBT, principalmente pros homens, eu tô falando. Sim. Porque o movimento feminista, ele discute a situação da mulher como um todo na sociedade. Sim. Então, desde, sei lá, da questão da orientação, tá, o movimento LGBT diz muita questão da orientação e da identidade de gênero e tudo mais. Mas voltando à questão do Alan, ele justamente vai trazer esse homem padrão. Esse homem que tem uma relação, tem seu trabalho e... É bem sucedido. De certa forma, bem sucedido. Quando ele tá dentro de uma relação com uma mulher e a resposta dele, quando você tem um momento de crise, é justamente seguir o próximo passo do roteiro, é aprofundar a lógica dentro da família tradicional burguesa. Ou seja, você tem uma crise, como é que você resolve uma angústia da relação de namoro? Você pede em casamento. Como você resolve situação de angústia no casamento? Você tem um filho. E aí depois, como tem outra angústia, outro problema, como é que você... Ou seja, isso cria um problema enorme. E quando ele tem a negativa da Beatriz, que é a namorada dele, que é uma mulher também, essa mulher moderna, que tem a sua própria carreira, inclusive fora do âmbito da tarefa doméstica, isso destrói completamente a noção pré-estabelecida pra ele. E ele, como já era uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo, de ideia de ter o controle e tudo mais, e quando aquele padrão que foi projetado pra ele não se executa na prática, ele se frustra. E aí leva justamente à destruição do homem e a... tem algumas pontes, né? Tem algumas pontes, mas em última... Porque assim, a frustração você pode lidar com ela, com o sofrimento, né? Sofrendo por ela ou tentando elaborar. O personagem acho que foi construído bem nessa ideia, né? De como é mais rápida a evolução do Alan do que da Nadia, inclusive porque a gente já pega ele nessa fase de grandes rupturas, né? Mas é bem isso. Ele bruto, ele respondendo aquela frustração com sofrimento, inclusive o primeiro sofrimento, a saída dele pra esse primeiro sofrimento foi a morte. Tirar a própria vida. Mas é justamente
justamente isso que eu ia falar, assim, querendo ou não, a construção da masculinidade, ela não te fornece um repertório pra você lidar com as suas frustrações. Sim. Geralmente a saída pra frustração pros meninos e pros homens é a agressividade. E aí tem algumas formas de você fazer isso. Não é à toa que você tem os níveis de violência doméstica, é o homem contra a mulher. Quando ele não consegue a conformação daquele padrão que é estabelecido pela sociedade, há uma frustração e ele não tem formas de lidar com isso. É instrumental. Tô falando do processo educacional da formação dos homens. E a gente tem que fazer justamente essa discussão. Então, a série traz a figura do Alan justamente isso. E aí, a saída inicial dele foi o que? Tirar a própria vida. E depois, quando ele retorna, a saída dele foi jogar pra culpa moral. Isso. Ou seja, eu tô no inferno, eu fiz algo mal. Eu tenho que pagar por aqui na Terra por esse mal que eu cometi. E aí, ele começa a emitir frases motivacionais, né? Pra si mesmo. Na verdade, ele já tinha esse... Ele começa era com uma coisa isso, meio coaching, né? Já, né? Já tipo, tava eu mereço ser amado, eu sou uma pessoa boa. Reverberando e reforçando aquele ego ali. Mas isso é interessante. Ego no sentido freudiano mesmo. Aquela moral que foi construída dele mesmo. Mas isso é interessante, porque é um dos pontos, por exemplo, cômicos e caricaturais da série. Isso, super caricatural. Porque apesar que tem um monte de gente que faz isso, a ideia do segredo, você faz um mapa mental, você bota um projeto na sua parede da sua sala, tipo, vou, né, enfim. Sim. E ele caricaturiza isso, a série, e traz pro personagem e dá essa vida, esse modelo é raso, não pensa a complexidade dos seres, sabe? Não pensa a complexidade dos seres e a relação dos seres com outros seres, porque assim, esse momento da série, inclusive, é quando a gente percebe a segunda associação entre os dois personagens, o Alan e a Nadia, da relação do abandono. Ela tem um problema com o abandono e ele, claro, com abandono social, eu digo, né? Nesse sentido de abandono social, não abandono financeiro, nada disso, mas o abandono social. E ele sofre um abandono social também. Tanto que quando ele se relaciona com a Beatriz e vai falar pra mãe dele, vai dar notícia sobre a resposta do casamento, ao pedido de casamento, ele não consegue falar a verdade. Ele não tem condições de passar pela segunda vez por um abandono social. Não, eu tava pensando justamente a questão de como ele vai superar, porque assim, ele tem um arco, né? No primeiro momento ele acha que tem um controle sobre tudo e ele não sabe toda a história. Ela simplesmente não aceita o casamento e eles terminam e ele sai e eles se matam, mas ela não conta que tava tendo um caso e tudo mais. Quando ele volta repetidas vezes pra tentar manter esse controle. Ou seja, mas conforme ele encontra a Nadia, as coisas começam a... É isso, ela começa a se questionar, ela tem um papel questionador, ele não. Ele aceitou que tava no inferno, que ele ia repetir aquilo, ele ia fazer tudo do mesmo jeitinho pra nada sair do controle. Esse é um dos grandes bugs da série. Que eu acho que é justamente que tem a discussão entre a construção da masculinidade e do que é ser mulher, entendeu? E como eles se encontram de fato. Justamente, o homem, ele tá conformado naquele modelinho que se repete, não tô dizendo que é todos, não tô dizendo o estereótipo de homem padrão que a série tá discutindo. Aquele caricatural E aí, mesmo, é justamente bruto. Essa mulher que vai buscar, que toca ali, rompe, que faz com que as coisas passem a questionar, olha, não é essa moralidade, que inferno é esse? Que lugar é esse de sofrimento que você tá se colocando? Isso, e a partir dessas mudanças que começam a ocorrer, que ele vai descobrir que ele havia sido traído, enfim, mas que mesmo a traição não era o motivo do término da relação, tem a ver justamente da infantilização do homem, ou seja, ele tinha um problema de saúde mental, que ele precisava buscar tratamento profissional e tudo mais, e que pesava muito na relação, e que ela fala, olha, tá sendo uma segunda tarefa pra mim, eu não tenho obrigação, por mais que a gente se goste e tudo mais, não tenho obrigação de ser uma mãe pra você, entendeu? Uma pessoa adulta, tem que arcar um pouco com isso, então virou um espaço de sofrimento. Mas é justamente essa ideia das construções sociais, assim, como ela conseguiu se construir até aquele momento, né, até ela conseguir, inclusive, a Beatriz é uma personagem, inclusive, madura na série, ela não se exalta, em todas as vezes que ele volta pra casa dela, ela pondera com ele, discute, e coloca, ela não esconde, né, como ele conseguiu esconder durante muito tempo na série, e não conseguiu, inclusive, não descobrir qual era... Justamente porque a gente volta àquela coisa, ele não tinha mecanismos de elaboração disso, ele não tem um repertório, ele não tinha um ferramental. E no contato entre o Alan e a Nadia, é que aí eles buscam entender isso e ela vai tentar entender por que, se inserir na rotina dele pra entender por que ele tá passando por aquilo, entender qual é o mecanismo, o que é que junta os dois, o que é que liga os dois, o que é que faria pra eles romperem com esse ciclo de repetição. É a partir desse momento em que um começa a se importar com o outro e a criação do arco pra explicar por que ele se suicidou e criar todo aquele momento da ligação mesmo entre os
personagens é que eles vão justamente começar a fazer sentido, principalmente pra Nadia, que tava num sentido muito egoísta, narcisista, é que ela vai começar a romper com essa característica do personagem. Que ela pode interferir diretamente na vida do outro, não só no aspecto como ele mostra, estica a baladeira até o final, né, impedindo ele de cometer o suicídio, mas nos pequenos suicídios que a gente tem diários, né. A gente tem pequenos suicídios diários em relação, seja a nossa alimentação, seja a nossa forma de ver o mundo, assim, que quando a gente entra em contato com o outro, a gente começa... E as atitudes irresponsáveis em geral, né, tipo, quando a questão do amadurecimento também, o personagem da Nadia mostra um pouco isso. A primeira morte dela é atropelada, e é muito pela impulsividade dela, uma característica muito adolescente. Então, amadurecer passa justamente por se entender e buscar entender os outros à sua volta, e se importar com os outros à sua volta. E acho que a própria relação que ela tentava estabelecer era justamente isso. Ela não queria ter essa tarefa, essa coisa de se importar com o outro. Sim, era uma questão. Mas o momento em que ela e o Alan se associam na série, tem bem esse confronto, né, desse personagem criado, né, pra demonstrar de fato como a culpa cristã interfere na masculinidade, nas relações humanas, mas que também quando você se choca com a autolibertação, o quanto isso pode dar uma noção de evolução, assim, como a gente consegue evoluir dentro de uma repetição de padrões. E aí acho que a gente consegue ver de fato em que momento alguns gêneros de fato conseguiram trabalhar ao longo da vida pra estabelecer o que se tem hoje, assim, que essa nossa ideia, inclusive da vida adulta, de achar que temos controle sobre absolutamente tudo, nos coloca em choque com algumas questões, assim como esse projeto, que também tem um projeto pro homem, pra mulher moderna, né, de individualidade mesmo, de continuar, de viver puramente enquanto indivíduo e não pensar no coletivo, disso que faz o que a gente faz com o meio ambiente, entendeu? É justamente essa, acho que esse é o grande finale da série, né? Não só, primeiro, a série ela respeita essa evolução, tipo, não é porque ela viu o sofrimento da Ruth que ela simplesmente teve uma necessidade, preciso ter filho agora, mas ela percebeu que na prática que ela tinha com a filha do John, que era o amante, enfim, a pessoa com a qual ela tinha um relacionamento, mas... Amante, amor amado. Amante, amado, amante. Que ela tinha um relacionamento, mas ela não conseguiu... Aí tem toda a questão do casamento dele, mas é a responsabilidade dele, não é a responsabilidade dela. Quem tinha o casamento era ele. Sim. Mas ao mesmo tempo ela tinha que se importar, porque, por exemplo, a pessoa tinha uma filha, e a filha ia sofrer com as ações dela também, enfim. Essa questão do trauma dela, de lidar com essa criança e a relação dela com a infância dela, a culpa que ela carregava pela morte da mãe. E como ela conseguiu elaborar na infância esse processo também, porque a gente passa pelas ações da vida, pelos momentos da vida, mas não necessariamente a gente elabora da melhor forma, mas elabora de alguma forma para manter a sobrevivência, né? Sim. E aí acho que a ideia do livro que ela coloca na série, que é inclusive de um outro seriado, tem um outro seriado Netflix que fala sobre esse livro, é N with N, algo do tipo, é sobre um livro, de fato, é inspirado no livro de Green Gable, se eu não me engano é assim que se fala, e esse livro mostra inclusive a história de uma menina órfã, ruiva, assim, muito parecido com o que é colocado na série, de como é que essa menina que sofreu tanto ao longo da vida, ela elaborou e continuava conseguindo ser super, hiper, mega com a autoestima elevada, sabe? O que é que fez essa pessoa sobreviver a tanto sofrimento? Fala no livro um pouco e a Nadia, ela pega essa ideia do livro, que foi provavelmente a leitura que ela teve na infância, que ajudou ela a passar por muitos momentos, e entrega pra enteada, assim. Acho que esse momento quer dizer uma evolução, assim, nessa questão das relações interpessoais. Como é que ela consegue começar a elaborar, inclusive, essa relação que ela teve com a mãe, essa relação de abandono e essa relação, essa ideia de que ela tinha que, obrigatoriamente, ao longo da vida dela, ela ia repetir os passos que a mãe teve. Então, eu acho que é justamente isso. A série, ela aborda, pra finalizar a temporada, né, já que a gente sabe que vai ter a segunda temporada, tratando justamente disso, que as pessoas individualmente, elas têm essa liberdade pra escolher, mas escolher, por exemplo, constituir essa família tradicional ou não, ela sempre parte de uma relação conjunta com as pessoas, com as quais, respeitando essa liberdade, mas essencialmente a gente tem que pensar as relações que a gente tem com o mundo, sabe? Tipo, que as nossas posturas, que as nossas arrogâncias
circunstâncias, que os nossos jeitos de funcionar afetam as outras pessoas. E pensar que isso é uma coisa em rede. Sim. Que é justamente quando ela começa a se importar com as pessoas, principalmente na relação com o Alan, que eu acho que é justamente isso. Não é porque essa mulher, ela tá digamos, numa fronteira de elaboração sobre o que é ser mulher, que ela tá decidindo sobre o seu próprio corpo, não. Se ela vai ter aquela postura dela de fumar, não querer ter filhos, de usar todas as drogas, enfim, de ter a sua liberdade sexual, que nem a série mostra que ela tem, mas não quer dizer que ela tá finalizada. Sim. Quer dizer que ela tem que elaborar, que ela tem um nível de amadurecimento, que ela é justamente quando ela começa a ter essa elaboração mais coletiva, de entender as pessoas ao redor dela, de se importar com as amigas delas que começam a desaparecer da festa, enfim, de ficar preocupada com a Ruth que tá com vazamento de gás. É justamente nisso quando ela começa a crescer, quando ela começa a virar enquanto personagem, né? Sim. Então, e o Alan, que tem outras questões. Mas olha que louco isso, assim, que você falou. Só pra, sendo um parênteses mesmo, quando a gente na sociedade começa a perceber que aquela ideia de vida tradicional, né, do núcleo familiar tradicional, que é o homem e a mulher casados eternamente, com filhos, até que a morte os separe. Quando a gente começa a ver cada vez mais famílias com casais separados, a gente percebe também um nível de evolução nessa história. Até famílias que se constituem com essa ideia que é colocada na série, assim, de um pai separado com filho e uma mulher que não tem filho. Então, a partir desse momento que a gente percebe começa a identificar outros tipos de formato de família, né, de vida moderna, a gente consegue estabelecer um nível de relação humana diferente. Eu acho que isso é colocado na série também. Então, mas é justamente isso. Eu acho que a série, apesar de partir de dois tipos, feminino e masculino, como temas principais, e desenvolvendo, a série permeia todas as formas de relação humana e percebe que essas evoluções dos personagens, dos tipos sociais, da mulher, do homem, eles evoluíram e dificilmente eles retornam àquela caixinha da família tradicional, mas que é preciso repensar a relação em sociedade. Ou seja, não é possível que uma pessoa que está com a Ruth, com a terceira idade, estejam vivendo sozinha e não conseguiu estabelecer vínculos e que morre com um vazamento de gás em casa, ou que mata a própria filha porque não reconheceu ela e tem uma paranoia de uma segurança. Mas é toda uma relação bem mais complexa que isso. Lógico, né? Mas aí a gente está tratando justamente disso. Como é que ela vai envelhecer? Em que sociedade essa mulher vai envelhecer? Qual é a rede de apoio que ela vai ter? É isso, qual é a rede de apoio que ela vai ter? Esse homem, ele precisa dar saltos em outro aspecto, então pensar essa relação. Qual é a rede de apoio que ele vai ter também? Também. Que possa, assim, evitar um suicídio, que possa evitar... A conversa com o amigo que é o atendente da Delicatessen é um pouco disso. Depois ele abre aquele espaço pra conversar e elaborar. E a gente via que eles conheciam muito pouco entre eles. Sim. Ele não sabia que o amigo tinha passado por um processo de traição também. Que o amigo tinha feito terapia em casal e superaram aquilo e tinham um relacionamento. Então, é isso. Como você vai tendo as aberturas que você vai dando no entorno, os processos de elaboração, seja ele com um profissional, seja ele com amigos, enfim. É preciso, hoje em dia, que a gente se importe cada vez mais com os outros pra criar essa rede e pensar uma outra sociabilidade. Perfeito. Acho que a série aponta pra isso. Essa ideia de sociabilidade é o que vai dar, de fato, que vai gerar a nossa sobrevivência no futuro, enquanto espécie, inclusive. Eu acho que começar a pensar lá da origem, o que é ser humano, é aquele que se relaciona com outros seres humanos, de maneira que, desde o início, desde o homem de Neandertal, a gente precisava ter essa sociabilidade para continuar ficando vivo, né? Porque a gente precisava se alimentar. E agora a gente chega a um estágio da humanidade em que a gente tem que voltar, inclusive, para essa ideia inicial, porque as pessoas esqueceram o que é se relacionar com outro ser humano e, na verdade, acabam destruindo o outro ser humano, né? Não fazendo com que ele tenha uma construção individual e possa ajudá-lo a sobreviver. Eu acho que a ideia a história mostra esse arco também na série. O momento em que eles dois começam a viver em sociedade, em coletividade e se ajudar, ambos param de morrer mais rápido, né? A gente tá morrendo rápido. Porque chega uma hora que se divide as linhas temporais, né? Eles começam, se invertem e já não se encontram mais. No nível quadrimensional ali. Começa a ter rupturas de linha do tempo. E as linhas do tempo só se unificam a partir do momento em que eles se encontram e começam a se ajudar. Ou seja, é preciso justamente encontrar esse processo de colaboração social que a gente já tinha. Porque não é porque a gente cresceu enormemente enquanto número de indivíduos na espécie que a gente consegue sobreviver isoladamente, entendeu? Exatamente. A gente
precisa justamente dessa Voltar. conexão. E eu acho que essa é a grande sacada da série. Tem aquele final engraçado, com o cavalo botando a máscara e o bloco de carnaval. Ou seja, um espaço coletivo, um espaço de elaboração ali, entendeu? Sim, precisamos voltar a esses momentos de ajuda mútua, assim, da construção dessa rede social, rede de apoio pra continuar. Lidar com nossos demônios e evoluir enquanto espécie. Também, evoluir enquanto espécie. Então é isso, acho que a gente tem que começar a pensar cada vez mais enquanto... Espaço de encontro, espaço de elaboração coletiva. Exatamente, pra manter essa espécie aí. É isso, pessoas, era o que a gente gostaria de apresentar pra vocês aqui sobre boneca russa, e logo mais teremos outros episódios sobre outros temas. Fique ligado aí, assine nosso feed. Um abraço, galerinha, até o próximo